Oi, gente! Hoje a gente vai ter uma participante especial. Não, brincadeira. Hoje a gente vai falar um pouquinho de todas as séries que eu tô no meio de alguma forma. Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando os livros que eu estou lendo atualmente. E esses daqui é um pouco diferente, assim, não necessariamente porque eu tô no meio de uma série, eu tô no meio de um livro. Às vezes eu li o livro 1 e 2 e falta continuar, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês todas as séries que eu tô no meio. De mangá, tem infantil, quadrinho, mistério, investigação, enfim. Então, bora dar uma olhada. Ah, e mais um detalhe. Eu não vou falar das séries aqui que eu desisti, tá bom? Vou falar só as que eu ainda pretendo continuar lendo de alguma forma. Vou começar por uma série que eu comecei a ler há muito tempo, que é a série Millennium do Stieg Larsson, né? O primeiro livro eu acho que é o mais conhecido, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que inclusive virou filme. O Stieg Larsson, ele tinha planejado essa série Millennium com 11 volumes, né? E ele faleceu antes de concluir a série. E a família dele acabou contratando um outro escritor para dar continuidade na série. Tiveram livros que foram lançados depois, eu acho que inclusive eu comprei um deles, eu só não achei aqui pra mostrar pra vocês. E eu não sei se ainda tá rolando o lançamento desses livros ou enfim, parou em algum momento, tá? Esse box é um box econômico que eu comprei numa Black Friday na Submarino, tá? A diferença é que ele não tem a orelha aqui. Eu li o primeiro volume, basicamente, Os Homens que Não Amavam as Mulheres traz um escritor. Gente, eu sou péssima em lembrar de nome de personagem, tá? Mas vou contar a história pra vocês, faz muito tempo que eu li. Mas traz um escritor de uma revista, um jornal, que ele tá prestes a ser preso. E aí, antes dele ter que cumprir a pena dele, ele é contatado ali por um cara muito rico, cuja sobrinha sumiu muitos anos atrás, né? Então ele convida esse escritor para ir visitá-lo, né? Nas propriedades ali da família e tentar reinvestigar o que aconteceu. Esse escritor também tem a ajuda de uma mulher que lida muito com tecnologia, tipo uma hacker, mas não sei se é exatamente essa a função dela, não me lembro. Enfim, e é tudo eles reinvestigando essa família muito rica, muito poderosa, e esse desaparecimento de uma sobrinha que aconteceu num dia que ali o povoado deles estava cheio de gente porque estava tendo uma comemoração. Esse livro eu achei ele muito bom, eu gostei muito da história dele. Já aviso que tem alguns gatilhos, inclusive no filme, tem cenas bem pesadas. E eu não continuei porque eu gostei mais da ideia do jornalista investigando. Tipo, foi a parte da história que eu mais gostei. E o segundo livro, pela sinopse, parece que é mais focado na mulher que estava ajudando ele. Então, eu lembro que logo pra eu ler assim na sequência, isso me deu uma desmotivada e eu não dei sequência. Mas, sinceramente, eu não sei se o resto da série é só com ela ou é com os dois. Enfim, se alguém puder me falar, inclusive eu agradeço. Mas os outros volumes estão aqui para serem lidos, eu não desisti, eu ainda vou ler essa série. Dando sequência em séries de investigação que eu comecei a ler há muito tempo, temos aqui a série do Robert Galbraith, né? Que não sei se tem um nome, mas tem já 6 volumes, se eu não me engano, lançados. E o Robert Galbraith, para quem não sabe, é um pseudônimo da J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, que está envolvida em inúmeras polêmicas. Quando eu comprei o livro, eu não sabia disso, mas assim, porque foi uma desatenção mesmo, porque hoje eu tava vendo mais cedo e tá escrito aqui no começo, bem pequenininho, que Robert Galbraith é um pseudônimo da J.K. Rowling, né? Eu comecei a ler e descobri que mais pra frente que era ela. Basicamente, essa série, que eu não sei se tem nome, segue o detetive Cormoran Strike. Peraí, gente, eu vou segurar um só que tá meio pesado. Basicamente, essa série, que eu não sei se tem um nome específico, segue o detetive Cormoran Strike, né? Ele é um detetive particular que no primeiro livro, que é o Chamado do Cuco, ele tá, tipo, quebrado financeiramente, ele se separou, ele tá tendo que morar meio que no escritório dele ali. E ele também tem uma questão na perna dele, devido a um machucado ali, não lembro se foi acidente ou doença, enfim, que ele anda mancando, ele tem algumas dificuldades de locomoção. E aí, ele é chamado para esse caso da morte de uma modelo muito famosa, né? E, enfim, essa modelo é considerado ali que foi um suicídio, né? Porque ela acabou caindo da varanda do apartamento que ela morava. Mas uma pessoa da família dela contata ele porque gostaria de uma segunda opinião, uma outra investigação em cima disso, né? Então a gente vai seguindo ele nessa investigação, ele também contrata uma assistente que acha que pode ser, assim, interessante, né, trabalhar com um detetive particular. Ela tem muito interesse sobre tudo isso, enfim. E essa é a história do primeiro livro. Eu gostei bastante da história do primeiro livro, achei bem legal o desenvolvimento e tudo mais. E aí eu li os próximos 2 livros, que eu gostei menos, tá? Vou falar da sinopse bem de forma geral. No Bicho da Seda é sobre o desaparecimento de um escritor que ele vai seguir,
E no Vocação para o Mal, se eu não me engano, o que acontece é que, eu não sei se ele ou alguém que contrata ele recebe um pé, ou um braço, uma coisa assim, tipo um membro de um corpo. E, enfim, ele vai investigando o que tá acontecendo ao redor disso. Eu lembro que esses dois eu gostei menos do desenrolar da história do que o primeiro, mas sinceramente, gente, de uns 2 anos pra cá, eu tenho lido muitos suspenses e mistérios que eu não tenho curtido tanto. Então, talvez se eu lesse esses dois hoje em dia, eu gostasse mais comparativamente, sabe? E aí, gente, mesmo não gostando tanto dos últimos dois, eu tenho um problema que eu demoro pra desistir de série, assim. Tem que acontecer alguma coisa muito assim pra eu desistir da série. Então, eu tenho os próximos volumes, que eu fui comprando conforme eles entraram em promoção, que são estes daqui, tá? Eu não sei, não me lembro exatamente qual é o próximo. Eu mantenho em plástico até ler, porque olha o que acontece, gente. Esse daqui, por exemplo, tá sem plástico. Tá vendo que vai mudando a cor do livro? Então, eu prefiro manter em plástico até ler. Basicamente, o que tem me desmotivado foi, óbvio, as polêmicas ao redor da autora, mas também, gente, olha isso aqui. Olha o tamanho desse livro. Isso é um livro de investigação, entendeu? Mistério, cujo mistério é autorresolvido dentro do próprio volume. Olha o tamanho disso. Tipo, é muito grande. Então, assim, eu preciso estar muito motivada para realmente dar continuidade nessa série. Ainda continuando em investigação, mas eu prometo que é o último, e aí depois a gente vai para outros tipos de livros. Temos aqui A Família Perfeita, que um tempo atrás, acho que até bastante gente comentou, pelo menos fez unboxing, enfim, mostrou no YouTube de alguma forma. E a continuação, que eu tenho aqui em inglês, eu acho que ainda não lançou em português, tá? Então, A Família Perfeita é o primeiro volume, The Family Remains é o segundo. Eu acho que devem ser só esses dois, mas eu não tenho certeza. Tanto que quando termina A Família Perfeita, parece que de fato se encerrou a história, tá? Basicamente, A Família Perfeita conta a história da Libby, que ela tinha sido adotada, mas ela atingiu ali uma idade que eu acho que é 25 anos, 24 anos, e aí ela herda uma propriedade dos pais biológicos dela que haviam morrido, né? Que haviam falecido, inclusive dentro dessa própria propriedade, tá? E aí, conforme ela herda essa propriedade, no desenrolar da história, ela vai tentando entender um pouco mais o que aconteceu ali ao redor dos eventos que levaram à morte dos pais dela, né? E aí a gente vai descobrindo muita coisa do passado. Na verdade, eu tô me impressionando agora vendo qual o tamanho desse livro, porque acontece muita coisa nesse livro. Tipo, eu achava que ele era, inclusive, muito maior. Ele tem um pouco menos de 400 páginas, mas realmente tem bastante coisa que acontece, tá? Vou falar algo que eu acho que não é tão spoilers devido ao título original do livro, tá? Então, em português é A Família Perfeita, mas em inglês o nome do livro é The Family Upstairs, que significa A Família do Andar de Cima. Porque, enfim, a Libby vai descobrir ali que a família dela morava naquela casa grande, enfim, super cara de Londres, mas tinha uma outra família ali que morava com a família dela também. E a gente vai descobrindo muitos acontecimentos ao redor disso. Tipo, nem posso te falar sobre tudo que o livro se trata, senão ia ser spoiler, sabe? O que depois, enfim, eu terminei de ler o livro e falei assim, terminei de ler, não gostei, nananana, mas fiquei pensando muito sobre a história, sabe? Então eu me questiono se eu realmente não gostei de ler, ou eu não gostei da resolução, sabe? Porque o livro não é mal escrito, mas acontece muita coisa. Eu acho que na época eu achei até meio quase inverossímil, mas não é, sabe? Não é inverossímil. Eu fiquei pensando bastante sobre o livro depois, enfim. Então, enfim, sentimentos conflitantes em relação ao primeiro livro. Mas assim que eu terminei de ler o primeiro livro, eu comprei o segundo e comecei a ler. Porque eu não sabia que tinha continuação. E eu tava viajando e eu vi esse livro à venda. Por isso que, inclusive, é essa edição em inglês, né? E uma coisa interessante é que essa edição é assinada pela autora, tá? Eu comprei já assinada na livraria, não é que eu encontrei a autora nem nada disso. Basicamente, aqui a gente vai seguir a história das personagens que estão no final desse livro. Não tem nem como eu falar mais nada disso. Tipo, esse livro fala muita coisa do passado e aqui vai tratar um pouco mais da atualidade do que tá acontecendo com as personagens que a Libby encontra nesse livro, tá bom? E da própria Libby. Então, basicamente é isso. Não consigo falar mais nada sem, sabe, falar da história inteira. Gente, um outro livro de mistério que eu tenho aqui, que eu não sei qual é o nome da coleção ou se tem, mas que segue o detetive Adam Foley, que é Onde Está Daisy Mason em um porão escuro e sem saída.
Os 2 primeiros eu já li, fiz vídeo aqui no canal. Não são livros que eu tenho problemas, alguns problemas com eles, tá? No Daisy Mason a gente vai seguir a investigação sobre o caso da Daisy Mason, que é uma menina que desapareceu na própria festa de aniversário dela, que estava acontecendo no quintal dela com um monte de gente. E aí o detetive Adam Foley e toda a equipe dele vai investigar. Para mim, o problema nesse livro foi a resolução, que eu achei extremamente mirabolante, e que todos os detetives, tirando o detetive Adam Foley, pareciam exatamente a mesma pessoa. Não tinham personalização nenhuma. Tipo, eu não sabia nem dizer quando era um ou outro. Isso melhorou muito no segundo, tipo, porque foi tendo enredo também desses outros detetives participantes da história. No segundo, basicamente, uma pessoa tá reformando o porão dela e aí ela destrói sem querer a parede pro porão do vizinho e lá tem uma pessoa. Tipo, uma pessoa em cativeiro. E aí, no segundo, eles vão investigar, né, o que estava acontecendo ali e tentar relacionar com outro crime que aconteceu no bairro, que era uma mulher que desapareceu anos antes, né, uma vizinha. E aí, o ponto é que eles vão lidando essas duas investigações sem nem saber se elas estão interligadas ou não. Então, eu achei que isso, ao mesmo tempo que é positivo para a velocidade do livro, às vezes é negativo porque fica tudo meio misturado ali e nem eles sabem, entendeu, se está relacionado ou não. Esse daqui não sei do que se trata, mas como eu falei pra vocês, né, eu tenho dificuldade de largar séries depois que comecei. Não quer dizer que eu não largue, tá? Mas, enfim, vamos dando chances, né? Vamos dando chances. Finalmente, saindo de mistério e investigação, vamos para outros tipos de livro. Temos aqui um livro que eu acho que muita gente gosta, que é a coleção de Anne de Green Gables, que virou uma série na Netflix chamada Anne with an E. Anne de Green Gables é um livro muito antigo, né, escrito pela Lucy Maud Montgomery. É um livro que se passa ali, tipo, em 1900, sabe? Alguma coisa assim, 1900 e pouquinho. Que basicamente trata nesse primeiro volume da Anne, né, da história da Anne, que é uma menina ali de 11 ou 13 anos, não lembro exata a idade dela, que ela é adotada por 2 irmãos adultos, né, uma mulher e um homem que não são casados nem nada e vivem numa fazenda. Eles queriam adotar um menino para inclusive ajudar ali na fazenda, mas chega a Anne, né? E aí, enfim, fica por lá mesmo. E eles adotam ela. E aí a gente acompanha um pouco o crescimento da Anne. Ela é uma garota muito especial, porque ela é uma garota muito criativa. No começo, eu vou confessar que a criatividade dela me irritava até um pouco, mas ela vai te cativando, sabe? Tipo, e você vai se afeiçoando a essa personagem, as aventuras dela e tudo mais. O livro é praticamente um abraço, sabe? Assim, é um livro só gostoso de ler. Tipo, gostoso de ler, gostoso de acompanhar, sabe? Esse é o primeiro volume, eu já tô no segundo volume. Inclusive, assim, quando eu li o primeiro volume, eu li daquela edição de capa dura da Martin Claret. Mas eu pesquisei e na época que eu terminei de ler, a Martin Claret só tinha lançado 2 ou 3 volumes. Eu falei, putz, não vou esperar, sabe? Lógico que eu ainda não li tudo, tô no segundo. Mas na época eu não quis esperar, não, porque são muitos volumes, gente. Olha isso aqui. Temos todos esses volumes que são continuidades da história da Anne. Então, assim, são muitos volumes mesmo. E praticamente eu entendo que é um romance que a gente vai seguindo a evolução da história da Anne, né? A gente tem muitos volumes que são a própria história dela, eu acho, e uns 3 volumes que são histórias à parte ali da região que ela vive, que é Avonlea, né? Green Gables, se eu não me engano, é a fazenda que ela vive. Então, o primeiro volume chama Anne de Green Gables e eu estou no segundo, que é Anne de Avonlea. Uma coisa só, assim, eu troquei por essa coleção da Ciranda Cultural, que eu achei muito fofa, tipo, as cores, sabe, se completam e tudo mais. Mas eu tenho consciência que é uma edição um pouco mais barata, tipo, eu paguei muito barato por todos esses livros, tá? Quando você for comprar, se você for comprar essa coleção, se atenta, porque tem, assim, 5 volumes, 10 volumes, a coleção toda. Então, presta atenção quantos volumes tem no pacote que você está adquirindo, tá? Esses dias eu vi na Amazon e estava de graça o e-book todos. Então, dá uma olhada se ainda tá. Usa o meu link aqui embaixo, que daí você ajuda o canal. Mesmo que seja edição de graça, você ajuda também, tá bom? Então, corre lá e dá uma olhada, que eu acho que vale a pena se tiver de graça. Às vezes tá de graça, gente, no Prime Reading. Eu não lembro se era pra todo mundo ou no Prime Reading, mas era um desses dois, porque eu não tenho o Kindle Unlimited, tá? Caso você não saiba, mesmo que se você assina o Prime da Amazon, tem um negócio que chama Prime Reading, que você pode emprestar 10 livros, né? No caso, se a coleção tá completa, ela conta como um livro. Você empresta 10 livros da Amazon, e aí, se você quiser o 11º, você devolve um. Tem muito menos títulos disponíveis que o Kindle Unlimited, mas os títulos de tempos em tempos mudam, então fica de olho, tá? Se quiser assinar o Prime também tem link aqui embaixo.
Então, como eu tava falando, eu tenho consciência que é uma edição mais barata, mas eu achei muito boa de qualquer forma. A única coisa que você precisa ficar atento é, por exemplo, olha aqui, a mudança da cor das páginas. Eu comprei todos esses livros no mesmo dia, a diferença é que esse ficou na prateleira e esse ficou por aqui comigo, porque eu tô lendo. Então, teve essa mudança. E mesmo os que ficaram na prateleira tiveram algumas mudanças entre si. Por exemplo, aqui temos 3 livros que ficaram literalmente um do lado do outro e um amarelou bastante, tá vendo? Mas assim, gente, não me incomoda, tá? Tô falando pra vocês caso incomode vocês. Me incomoda assim, como eu falei, se tivesse lacrado, eu ia deixar o plástico até eu ler pra preservar mais. Mas, enfim, a partir disso, ai, tudo bem, sabe? Eu paguei um preço super justo, então tá perfeito pra mim. Nossa, gente, quase que eu esqueci de uma coleção muito importante que tá no Kindle. Basicamente são os Bridgertons, tá? Eu falei num livro recentemente aqui no canal que eu comecei a ler os Bridgertons na época quando comecei a ver na livraria de ter a série e tudo mais. Eu fiquei com um preconceito, porque primeiro a capa tem pessoas e aí eu fico meio assim. Ai, gente, capa dá uma influenciada às vezes, sabe? Eu fiquei meio assim. E a segunda coisa que eu falei, inclusive no outro livro, no outro vídeo, que eu achei que foi meio snob da minha parte, é porque é um livro de época que não foi escrito na época. Tipo, Anne de Green Gables, por exemplo, se passa em 1900, mas é quando a autora viveu, né? A gente tem Orgulho e Preconceito, por exemplo, que foi a Jane Austen, ela viveu naquela época, então ela tá escrevendo sobre a época que ela viveu. E os Bridgertons não é isso, a autora ainda tá viva, né? Mas, sinceramente, gente, abstrair, o importante é me divertir, enfim. Se eu for com a consciência de que talvez não seja a melhor acuracidade possível, se bem que eu acho que o livro tem, sim, muitas características da época, eu acho. Mas, assim, gente, ai, tanto faz, sabe? Tipo, por que isso importa? O importante é me divertir, entendeu? Tô consciente que não é um livro escrito na época, que é com uma visão de alguém de hoje que estudou sobre a época. Então, tranquilo, gente. Tô me divertindo. Eu comprei em e-book também. Eu achei que eu paguei um preço ótimo, porque, assim, eu paguei R$ 150, só que em todos, nos 9 livros. Então, eu achei que valeu a pena, sabe? Tô me divertindo, estou no primeiro ainda. Então, não há muito a dizer por enquanto. Beleza, vamos para mangá e quadrinho? Vou falar primeiro desse mangá aqui que chama Boa Noite Pum Pum. Esse eu tenho a coleção inteira porque eu fui comprando conforme foi entrando em promoção na Amazon, mas eu não localizei na minha casa. Não localizei, só localizei o 2, que é o que eu estou lendo nesse momento. Estou lendo não, que é o próximo que eu deveria ler. Basicamente, Boa Noite Pum Pum é uma HQ bem famosa, inclusive, que vai seguir a história do Pum Pum, que é um menino, mas ele é retratado como este pássaro, tá? Ele e toda a família dele são retratadas desta forma no mangá, apesar que todas as outras pessoas são retratadas com a forma humana. E eles são humanos no mangá, mas a gente, leitor, não tem qual é o formato deles, a gente só vê eles como pássaros. Na internet, se vocês procurarem, tem muitos do porquê que eles são retratados assim, mas eu acho que talvez pra gente, eles não tendo feição, seja mais fácil de você se relacionar com eles? Alguma coisa assim? Ah, não sei, gente. É só uma teoria minha, tá? Talvez não seja. Olha só. Aqui a gente tem, tá vendo? Ele ou alguém da família dele falando com a outra pessoa. Enfim, o ponto é que todos são seres humanos. Eles não enxergam a família como tendo alguma feição diferente nem nada disso, tá? Eu vou falar do primeiro volume, que é o que eu li, mas eu também entendo que os 7 volumes de Boa Noite Pum Pum acompanham o crescimento do Pum Pum, tá? Não sei se é ano a ano, enfim, mas é uma história sequencial. O Pum Pum, basicamente, ele é um menino, eu acho que ele é pré-adolescente, alguma coisa assim, ou fim da infância para adolescência, e acontece uma situação na casa dele de violência doméstica. Então, o pai dele é preso, a mãe dele é hospitalizada e quem vem cuidar dele é o tio dele. Então, ele passando por essas questões familiares e muitas outras questões do desenvolvimento mesmo de alguém da idade dele, sabe? As questões que ele tem com os amigos e tudo mais. É um mangá até melancólico em algumas partes, então é bem bonito, assim, sabe? Às vezes é um pouco triste e tudo mais, mas é gostoso de ler e acompanhar. Lembrando que eu achei melancólico, tá? Mas eu quero muito ler, foi um mangá que eu adorei, falei, nossa, vou ler super devagar pra nunca acabar. E aí, por isso ainda estamos no volume 2, não é mesmo? Tô lendo devagar demais. Ai, gente, isso é uma coisa que eu faço com muita frequência. Inclusive, é algo que eu fiz com o próximo, que eu vou mostrar aqui, é A Menina do Outro Lado. Não sei porque eu tô mostrando o volume 2, mas
Tem todos esses volumes em português lançados pela Dark Side. Na verdade, tenho até mais alguns aqui comigo, mas enfim. Em português, eu achei demais a edição da Dark Side, porque é capa dura. Em inglês, a edição é desse jeito, com essa capa molenga, que vai estragar rapidamente. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a ler A Menina do Outro Lado, tinha muitos volumes não lançados ainda no Brasil, e ainda não foi lançado tudo também, tá? Não sei nem se acabou de ser lançado em inglês, pra ser sincera. Então, o que eu fiz foi, eu comprei os que tinha na Dark Side em português, eu comprei em inglês na Amazon, e aí conforme vai lançando na Dark Side, eu vou e vendo na Shopee o inglês e tá seguindo tranquilamente dessa forma, tá? Basicamente, A Menina do Outro Lado, a gente tá acompanhando um mundo em que aconteceu uma praga, uma doença, alguma coisa assim, que quando as pessoas entram em contato com outras pessoas contaminadas, elas vão se transformando nesses seres pretos, tá? E aí, nisso, as pessoas que ainda não tinham sido contaminadas se isolaram num reino ali, numa cidade murada. Então, eles têm o lado de dentro e o outro lado, que é o lado de fora, tá? O que acontece é que essa menina, ela foi esquecida do lado de fora, foi deixada do lado de fora sozinha. E ela é uma criança, tá? E nisso, deixa eu tirar isso aqui, né, pra vocês verem melhor. E nisso, o professor, que é uma das criaturas afetadas, pegou a menina pra criar, entendeu? Porque ela tá lá largada sozinha e o professor cuida dela. Mas, o que acontece? Ele não pode encostar nela, porque é através do toque que se passa isso, né? Então, ele tem que cuidar dela sem encostar nela, tá? E é importante que as pessoas contaminadas assumem vários formatos. Então, tipo, esse é o formato do professor. Mas tem alguns que viram esses formatos aqui de aves. Tem alguns outros formatos. Eu amei. É lindo esse mangá de acompanhar. Eu gostei demais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o traço. Mas tem uma questão que é o seguinte. É uma história sequencial e o primeiro não responde absolutamente nada. Então, esteja consciência disso, caso você queira se comprometer. Eu quis me comprometer e quis continuar, entendeu? Não me arrependo disso. Eu amo esse mangá. De vez em quando eu paro, leio uns 3 volumes, fico vários meses sem ler porque eu quero que dure pra sempre. Mas estamos nessa saga, tá? Eu já li vários volumes, não lembro se eu tô no 8, alguma coisa assim. Gente, demora muito para ter respostas. Inclusive, eu tenho poucas respostas ainda sobre todos os mistérios envolvendo esse mundo e novas perguntas vão surgindo, tá? Mas tô gostando, eu prometo. Bom, gente, então, indo aqui para as próximas 2, que são HQs, né? A gente tem esse daqui, Está Tudo Bem, que basicamente é uma distopia, que se passa num... Eu até falei num shorts aqui no canal com um pouco mais de detalhes, mas se passa num mundo, aspas, perfeito, sabe? Em que todo mundo tem que seguir certinho na linha, todo mundo mora em casas iguais, tem uma rotina igualzinha. E a gente acompanha a Maggie, que é casada com o Sam. Essa é a Maggie, inclusive. E dá pra ver que ela tenta pensar um pouco além daquilo, sabe? E aí ela conhece o Charlie, que é um vizinho que também parece que pensa um pouco diferente. Tipo, não fala exatamente igual a todo mundo, regradinho igual a todo mundo, enfim. Tem muita coisa envolvendo, acho que a gente praticamente nem tem respostas nesse volume 1. O volume 2 ainda não lançou em português. Eu comprei em inglês, mas assim, sumiu. A Amazon falou assim, chega quinta-feira, aí mudou o status pra quando a gente enviar, a gente te avisa. Então, assim, vou deixar meus shorts também linkado aqui no canal. Eu falo um pouco mais de detalhes da história lá, mas eu estou amando. E é uma distopia, mas ainda não temos o próximo. Na sequência, gente, temos com Croqueta Empanadilha, que basicamente é um quadrinho em espanhol que eu comprei em viagem, mas também comprei na Amazon, tá? Que são, tipo, pequenas histórias sobre esse casal. Eu li o 1 e o 3 e depois eu achei o 2, é o que falta. Então, basicamente, a gente vai acompanhando o dia a dia deles. Então, é super relacionável, sabe? O que torna muito fofinho acompanhar esse livro. Aqui tá um pouquinho do traço pra vocês. E, gente, é só um livro gostoso sobre um casal, sabe? E temos aqui, gente, um bônus, que é este box maravilhoso de livros da Beatrix Potter, que são livros infantis. Ela é uma autora super famosa, né, que escreveu Peter Rabbit, que é Pedro o Coelho em português, mas Peter Rabbit, que é famoso, que é basicamente o primeiro livro dela, mas ela tem toda essa coletânea maravilhosa aqui de livros, tá? Eu sou apaixonada em algumas coisas assim infantis, mais específicas. Fiquei muito tempo atrás desse box. Ele é um box maravilhoso e eu quero ler super devagarinho para ir aproveitando cada um dos contos dela. Acho que muitos eu já conheço porque passava desenhos infantis, eu tinha uma fita cassete, enfim, muita coisa sobre ela já. O meu favorito eu sei que é esse 3 aqui, The Tailor of Gloucester,
especificamente, que são ratinhos que tentam ajudar o alfaiate, né, da onde eles moram. Eles moram numa alfaiataria e tentam ajudar esse alfaiate a construir uma roupa super importante. E basicamente é isso, eu quero aproveitar cada segundinho. Esse também é um box que eu encontrei na Amazon. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem qualquer um desses livros, segue meu link aqui embaixo, que comprando por ele você me ajuda mesmo sem pagar mais nada por isso, mesmo que o livro esteja de graça, ajuda muito se for pelo meu link, tá bom? Se inscreve aí no canal e até os próximos vídeos.